Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloísio Guigino e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Meus abraços, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos aqui mais uma vez, eu, Aloísio, comigo, Eduardo Araújo e Maria de Fátima Miranda, para darmos continuidade a essa nossa conversa tão gostosa a respeito dessa obra, O que é o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 2, no tópico Consequências do Espiritismo, e vamos iniciar os nossos comentários, nossa leitura e comentários hoje no item 101. E que Kardec nos traz a seguinte colocação: suponhamos que os espíritos sejam incapazes de ensinar-nos alguma coisa além do que já sabemos, ou do que por nós mesmos poderíamos saber. Vê-se que só a demonstração da existência do mundo espiritual conduz forçosamente a uma revolução das ideias. Ora, uma revolução nas ideias não pode deixar de produzir outra na ordem das coisas. É esta revolução que o Espiritismo prepara. Esse item é muito interessante porque Kardec coloca aqui que a doutrina dos Espíritos, sua revelação trazida pela espiritualidade, nos traz alguma coisa que é além daquilo que nós já sabemos. Vamos lembrar que todas as filosofias e todas as religiões, elas vão até o momento da morte física. E a partir daí é uma grande incógnita, com muito pouca coisa revelada. Mas vêm os espíritos e nos dizem, nos ensinam, nos revelam aspectos que vão bem além daquilo que nós sabemos e daquilo que nós poderíamos, por nós mesmos, descobrir, porque são realidades, né, do além-túmulo, coisas que não competem à nossa vida presente, à nossa vida material. E esta revelação, esse conjunto de ideias que vem para nós, traz uma revolução na ordem das coisas, porque se os espíritos trazem para nós algumas coisas, é porque eles continuam existindo. Então, já como primeiro ponto, nós vemos a continuação da vida além da morte física. Esse é um primeiro ponto que pode ser observado e uma das razões pelas quais o Espiritismo veio até nós, que é o combate ao materialismo, é o combate, ou melhor, a explicação, a identificação de que após a vida física continua existindo a vida espiritual. Compreender a vida sob o ponto de vista da vida futura, né, já nos convida a uma renovação de valores. E esses valores vão definir as nossas novas escolhas, o uso do livre-arbítrio. De alguma forma, a doutrina espírita vem conscientizar o espírito imortal que somos, né, da responsabilidade que cada um de nós tem perante a própria vida. Estamos submetidos a leis que são inderrogáveis. Existe um ser supremo que é o nosso Pai, não é? Que é bondoso, justo e misericordioso, mas que, para que nós tenhamos condições de desenvolver o nosso potencial divino, na condição de criaturas, né, de filhos, herdeiros dessa luz, precisamos desenvolver a maturidade das nossas escolhas. E é essa compreensão, são essas ideias revolucionárias que a doutrina espírita veio nos trazer, porque nos apresenta tudo dentro dos pilares da ciência e da filosofia, nos convidando a essa mudança de valores que vão compor a nossa religiosidade. É muito importante o entendimento dessa razão de ser
da chegada até nós da revelação pelos Espíritos, porque isto realmente, como nos lembra Kardec aqui, promove uma revolução nas ideias e na ordem das coisas, porque nós passamos a ver aquilo que é o eixo dos ensinamentos de Jesus, a vida futura. O eixo dos ensinamentos de Jesus, que nós aprendemos e compreendemos dentro do Evangelho, dentro das Escrituras que narram, que nos trazem esse ensinamento de Jesus, o eixo dos seus ensinamentos é a vida futura. E esta vida futura é o que vem confirmar, corroborar, explicar, clarear para nós a doutrina trazida pelos Espíritos. Conforme Kardec coloca aqui, realmente, ainda que algumas pessoas questionam, mas Jesus já não trouxe o Evangelho, qual a necessidade, né, do Espiritismo vir? Isso é porque também não leram com atenção algumas partes do Evangelho onde o próprio Cristo disse que pediria ao Pai e ele enviaria outro Consolador. Em algum momento, Jesus também deixa claro de que muita coisa ele teria ainda para dizer, mas naquele momento a humanidade não estaria madura o suficiente para isso. Então o Espiritismo ele tem uma razão de ser. Mas ainda assim, levando esse questionamento de algumas pessoas, o simples fato da manifestação dos Espíritos é algo extraordinário, porque nos prova, né, de forma categórica de que somos uma alma e que sobrevive à morte do corpo físico, quer dizer, continuaremos a viver. Só isso, com certeza, já causa uma grande revolução nas ideias, né, em toda a ciência humana, em toda a filosofia, em todas as áreas, porque a nossa ciência, né, ela foi construída sobre bases muito materialistas. Então, quando você olha a realidade espiritual pela ótica do Espiritismo, né, aí você vai olhar a psicologia, você vai olhar a psiquiatria, as ciências médicas, as ciências filosóficas, tudo vai mudar em relação à educação, a forma como nós vemos uma criança. Quer dizer, é uma revolução que o Espírito de Verdade fala para Kardec que viria abalar o mundo. Sim. É algo muito profundo e que nós espíritas já conhecemos, mas que ainda não é do conhecimento geral. Isso vai acontecer gradativamente. Aí, esse século é um século que promete grandes avanços nessa área. A ciência deve caminhar muito para o lado da espiritualidade, é o que os espíritos nos dizem. Sim. Aí a ciência vai dar saltos significativos. Chico Xavier já falava isso no programa Pinga Fogo, né, do avanço que a ciência teria, sobretudo aí que ele fala em 50 anos, já passamos daqueles 50 anos desde 1969, né, quando o homem chegou à Lua, e completou-se agora em 2019. Então aqueles 50 anos passaram sem uma guerra, né? O Chico falava que se tivesse uma guerra, o abalo aqui no planeta seria muito grande, uma nova guerra nuclear, mas conseguimos passar por esse período de 50 anos sem esta guerra, e ele disse que se conseguíssemos, grandes avanços viriam na área das ciências, né, da filosofia, enfim, do conhecimento humano. Acreditamos que essas próximas décadas nos reservam aí grandes surpresas, e já vemos muitos sinais nesse sentido da ciência caminhando rumo à espiritualidade. Essa é a grande revolução nas ideias, né, que Kardec coloca aqui e que muda a ordem das coisas. É interessante nós observarmos que nos dias que nós estamos vivendo, mesmo pessoas que ainda não estudam, que não têm o conhecimento da doutrina espírita, mas elas já trazem indagações, não é? Na direção de toda uma compreensão que o Espiritismo oferece. Elas já sentem necessidade de algo mais que explique melhor, que dê uma compreensão mais lógica da vida. E nós vamos encontrar companheiros que estão vinculados religiosamente a outras vertentes religiosas, que aceitam, conseguem raciocinar o que a doutrina espírita oferece sem conflito religioso. Às vezes eu observo isso. Nós tínhamos uma amiga, ela está há algum tempo ausente, não sei nem se está encarnada ainda. Na época, ela era da Assembleia de Deus.
E sempre que ela chegava na minha casa de manhã, ela dizia assim: por favor, abra a sua Bíblia, porque eu tenho uma Bíblia em casa, abra a sua Bíblia no versículo tal. Eu acho que ela trazia aquilo de memória, porque ela tinha uma alfabetização muito curta. E nós íamos lá, abríamos, aí fazíamos a leitura, ela meditava, conversava dentro da compreensão dela. E no final da tarde, quando estava indo embora, ela dizia: agora abre o livro lá do Centro Espírita. E eu abria o Evangelho. E sempre a mensagem aberta no Evangelho no final da tarde era a complementação daquilo que havíamos lido na Bíblia de manhã. Aí eu fazia a leitura e explicava o que é que a doutrina estava nos convidando a compreender. Era uma pessoa simples, mas tinha uma necessidade de aprofundar o raciocínio dentro daquilo que a religiosidade busca, não é? E é o que nós estamos vendo, quer dizer, essas ideias que a doutrina espírita vem nos trazer, nesse exato momento tem espíritos que já estão encarnados há algum tempo e esses novos, porque tem crianças que nos fazem perguntas que com a resposta do Livro dos Espíritos você consegue elucidar. Claro que você vai colocar a abordagem ao nível de raciocínio dela, mas você vê que os espíritos que estão na Terra hoje, existem os mais rebeldes, né? Mas a grande maioria já está receptivo a informações que trazem um aprofundamento da compreensão das leis de Deus e da vida. Mas essa busca sempre esteve presente na vida do homem, sim, né? O homem sempre buscou, pelo menos, atribuir alguma coisa a alguém superior, a alguém que estivesse acima de nós outros aqui, na nossa vida física. E essa busca sempre continuará, sim, certo? Porque nós temos conosco, certo, essa necessidade da compreensão das coisas que acontecem conosco. É verdade. 102. Vamos ao item 102. Você que está chegando agora, o programa é o programa Luz na Penumbra, estudando aqui o livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, comigo Eduardo Araújo, com Aloysio Guigino e Maria de Fátima Miranda. Estamos aí no finalzinho do capítulo 2, item 102. Allan Kardec diz o seguinte: os espíritos, porém, fazem mais do que isso, e suas revelações são rodeadas de certas dificuldades. Não, calma aí que eu li errado aqui. Os espíritos, porém, fazem mais que isso. Se as suas revelações são rodeadas de certas dificuldades, se elas exigem minuciosas precauções para se lhes comprovar a exatidão, não é menos real que os espíritos esclarecidos, quando sabemos interrogá-los e quando lhes é permitido, podem revelar-nos fatos ignorados, dar-nos a explicação do que não compreendemos e encaminhar-nos para o progresso mais rápido. É nisto, sobretudo, que o estudo sério e completo da ciência espírita é indispensável, a fim de só lhe pedir o que ela pode dar e de modo por que o pode fazer. Ultrapassando esses limites é que nos expomos a ser enganados. Então os espíritos, eles podem e nos dão muitas informações, né? Nós vemos aí, por exemplo, que na obra de Chico Xavier, várias informações foram colocadas pelo espírito André Luiz, assim como pelo espírito Emmanuel, Humberto de Campos, referente a questões científicas e que hoje estão sendo comprovadas, né? Como, por exemplo, a questão da água em Marte, a questão da Lua, informações que posteriormente a nossa ciência foi confirmando. Assim como na obra de Allan Kardec, nós vemos espíritos falando sobre a matéria, dos 3 estados da matéria, quando Kardec colocava, e os espíritos dizendo que a matéria existia em estados que nós ignorávamos. E hoje a ciência já fala em pelo menos 7 estados da matéria, além do sólido, líquido e gasoso. Então as informações espirituais, elas são consistentes, elas com o tempo vão prevalecendo, porém, conforme diz aqui Allan Kardec, tem espíritos que levantam certos sistemas falsos, equivocados. Alguns até por ideias deles preconcebidas. Então é preciso ter o cuidado de não aceitar tudo o que venha dos espíritos, mas entendendo que sim, os espíritos sérios podem nos trazer
alguns conhecimentos, algumas antecipações científicas que com o tempo serão comprovadas. E além disso, nós temos também a nossa parte, né? Porque nós temos que entender que nós ainda temos limitações na compreensão de muitas das coisas que muitas vezes nos detemos e queremos saber como é e como são. Quando nós pegamos o Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar de tanto em tanto uma colocação que é repetitiva dos Espíritos, dizendo-nos que determinadas coisas estão além do nosso alcance. E se Jesus voltasse hoje a estar entre nós, ou algum seu preposto, ele nos diria: muito mais tenho a vos dizer, mas não estáis preparados. Porque tudo vai depender da nossa capacidade de compreensão, do alcance do nosso conhecimento e da nossa possibilidade para que vamos alcançando. O Eduardo falou aí em 7 estágios ou 7 estágios da matéria, né? Estágios da matéria, né? Nós não entendemos isso. Está ainda muito fora da nossa capacidade de entendermos como isto funciona e como isso se apresenta, mas nós já sabemos que existem vários outros estágios da matéria, certo? Então nós temos que selecionar aquilo que nós vamos adotar daquilo que apenas por curiosidade nós queremos saber e sem que haja nenhum proveito no nosso processo evolutivo na adoção daquela colocação ou daquela, entre aspas, verdade. Nós vamos observando, Dr. Jorge André, às vezes conversando sobre os momentos que ele tinha na reunião mediúnica, ele dizia que às vezes ele perguntava aos espíritos: eu posso fazer algumas perguntas? Eles podem. Agora, a resposta não vinha como ele queria. Quer dizer, indagar, perguntar, está dentro da nossa necessidade de observação, mas nem tudo que a gente busca já estamos preparados para ver a resposta, não é? E, por outro lado, eles nos trazem informações para aguçar em nós a inteligência e nos colocarmos na rota daquilo que precisamos desenvolver. Kardec, em alguns momentos, no Livro dos Espíritos, os espíritos às vezes respondem para ele: ainda não vai chegar onde desejas, não é? Ele faz uma pergunta, aí sai cercando o tema, e os espíritos lembrando: mas ainda não vai chegar onde deseja. E o próprio Livro dos Médiuns tem um capítulo em que trata das perguntas que podemos fazer aos espíritos, né? Então nós vemos ali que nem tudo é lícito nós estarmos perguntando, e as respostas nem sempre serão aquelas que nós esperamos. É isso aí. Certo? Ou respostas que muitas vezes ainda não estão no momento de serem reveladas. Sim. Lembra também o André Luiz, quando, segundo alguns biógrafos do Chico, né, quando ele estava recebendo o livro Missionários da Luz, Dr. Bezerra, Emmanuel e outros espíritos pausaram a obra por uma semana para refletir como trazer aquela abordagem e o que André Luiz poderia colocar para que não viesse isso, não é? E um livro muito rico, porque fala da reencarnação, do mecanismo e tanta coisa. Então tudo que nós temos que compreender é que nós devemos exercitar em nós a paciência e o bom senso, porque nós evoluímos, e se nós pegarmos a história das religiões, nós vamos ver que há uma evolução incessante dentro dessas revelações, mas elas são paulatinas e dizem respeito aos momentos da humanidade quando elas acontecem, quando elas vêm até nós. Nós pegamos um primeiro momento da adoção da primeira... no primeiro estágio, vamos dizer, que é a adoção de um Deus único, porque até então eram politeístas, né? Todos éramos politeístas. Depois nós vemos, pela revelação divina dos 10 mandamentos de Moisés, nós vemos ali o que nós não devemos fazer. Ainda é o momento da orientação do que não deve ser feito. Depois, com Jesus, o que deve ser feito. Amai-vos. Certo?
E com o Espiritismo, o porquê, quando e como. Certo? Porque nada mudou, nada foi antagônico, nada se opôs ao que veio antes, apenas ampliou. Mas tudo teve o seu momento. Vamos continuar a leitura, então. Vamos lá. Item 103. Você pode ler, Bruno? Podemos. As menores causas podem produzir grandes efeitos. Assim como de um grãozinho pode brotar uma árvore imensa, a queda de um fruto fez descobrir a lei que rege os mundos. As rãs, saltando num prato, revelaram uma potência galvânica. Também do fenômeno vulgar das mesas girantes saiu a prova da existência de um mundo invisível, e desta uma doutrina que, em alguns anos, fez a volta do mundo e pôde regenerá-lo pela verificação da realidade da vida futura. Você está lendo aqui, eu estava me lembrando, pouco antes de começarmos o programa, nós estávamos conversando ali fora, já, e estava o Marcílio, você e eu conversando. Eduardo estava fazendo o seu almoço. Mas nós estávamos conversando e o Marcílio colocou o seguinte: o dia que nós quisermos saber como de uma semente brota uma árvore que dá frutos, certo? Nós vamos enlouquecer e não vamos conseguir chegar a nenhuma conclusão. A laranjeira não conhece, mas a semente de laranja sempre brota. Então, nós temos que ter essa realidade conosco para que nós possamos continuar a nossa caminhada, e o importante é o que nós repetimos sistematicamente, é nós aplicarmos aquilo que nós já alcançamos como sendo uma conduta moral para cada um de nós, e não nos preocuparmos, nos atermos com aquilo que nós não sabemos, mas sim com a aplicação daquilo que nós sabemos. Eduardo. Diante disso, estamos chegando ao final de mais um programa, agradecendo a todos vocês pela participação, e lembrando que caso você não tenha escutado aí na íntegra o programa e ficou preocupado, poxa, perdi, não tem problema. Basta ir no nosso site, radioriodejaneiro.digital, e lá você tem a reprise aí, né? Você tem os 2 últimos programas, você pode escutar, ou você vai direto no canal do YouTube da Rádio Rio de Janeiro, na playlist do programa Luz na Penumbra. Lembrando que tanto pelo site quanto na playlist do YouTube, você tem que procurar pelo dia, que é a sexta-feira. O programa vai sempre ao ar às sextas-feiras, então nesta data, é só você olhar tanto no site quanto no YouTube, na playlist, você vai conseguir ouvir o programa Luz na Penumbra com o estudo do livro que é o Espiritismo. Então, muita paz a todos e até semana que vem, se Deus quiser. Até lá, se Deus quiser, e Ele há de querer. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos de volta com mais um programa Luz na Penumbra. Do meu lado direito, Bill Fabiano. Seja bem-vindo, Bill. Olá, prazer sempre estar aqui. Bom, Revista Espírita, janeiro de 1859, estamos estudando, comentando, estamos trazendo aqui uma leitura de um depoimento, né? De depoimentos de um espírito, Uma Noite Esquecida, ou A Feiticeira de Manouza, né? A Feiticeira Manouza, o nome dela, tá? Ditado pelo espírito Frederic Solier. Bill,
Gostou? É assim que fala? É isso aí, garoto. É? Tá aprendendo. Devagarzinho vai. Estamos trazendo aqui uma leitura e fazendo alguns comentários. Mas é importante que a gente leia o parágrafo todo. Sim, não é? sem dúvida. Para a gente poder pegar a ideia e trazer. Isto posto, vou começar a ler aqui, Bill. Exato, ok? isso aí, Vamos lá? Vamos lá. Então, diz assim: depois de atravessar vários pátios e jardins, Tanapli, que é o duende, né, lá que a feiticeira designou para acompanhar o Noureddin, né, Noureddin, enfim, né, no desejo que ela queria, né, na tarefa que foi pedida a ela, né, só para a gente relembrar, tá? Diz assim: Tanapli se encontrou no apartamento do jovem, né? Lhe fechou todas as portas e disse: tu sabes que deves fazer tudo o que eu te disser, sem objeção. Vais vestir estas roupas de negociante. Levarás sobre teu dorso este pacote que encerra os objetos que não são necessários, tá? Eu vou me vestir de escravo e levarei um outro pacote. Isso só para relembrar o que a gente parou na semana passada. O parágrafo foi pequeno, para a gente relembrar. Agora sim, vamos dar continuidade. Para sua grande estupefação, Noureddin viu 2 enormes pacotes ao lado do anão. E, todavia, não vira nenhum ou vira ninguém os trazer. Em seguida, continuou Tanapli, iremos à casa do sultão. Farás dizer a ele que tens objetos raros e curiosos, e que se quiser os oferecer à sultana favorita, nenhum Uri terá semelhante. Tu conheces sua curiosidade. Terá o desejo de nos ver. Uma vez admitidos à sua presença, não terás dificuldade em desdobrar tua mercadoria e lhe venderás tudo o que levamos, né? São roupas maravilhosas que mudam as pessoas que as colocam. Logo que o sultão e a sultana deles se revestirem, todo o palácio os tomará por nós e nós por eles. Tu pelo sultão e eu por Ozara, a nova sultana. Operada essa metamorfose, estaremos livres para agir à nossa maneira e tu libertarás Nazara. Essa roupa, né, essa veste iria transformá-los em joguetes, né, da vontade deles, né? Enfim, o que a gente entende nessa passagem aqui. Sim. E é aquele plano macabro, né, Renato? Uhum. Ela é uma obsessão, né? Sim, é um processo obsessivo, né, Renato? Sim, com certeza, né? E é bacana a gente ouvir ela falar dessa transformação, dessa metamorfose, né? Quando vestir a roupa, vai se transformar, não é? E tudo mais. Enfim, eles tudo podem, né? Sim. Continuando, tudo se passou como Tanapli havia anunciado, a venda ao sultão e a transformação. Depois de alguns minutos de horrível furor da parte do sultão, que queria caçar esses inoportunos e fazia um ruído espantoso, Noureddin, tendo, segundo a ordem de Tanapli, chamado vários escravos, fez prender o sultão e Ozara como sendo escravos rebeldes e ordenou que fossem conduzidos, em seguida, para junto da prisioneira Nazara. Ele dizia, saber se ela estava disposta a confessar seu crime e se ela estava pronta para morrer. Quis também que a favorita Ozara fosse com ele, para ver o suplício que infligia às mulheres infiéis. Dito isso, ele caminhou, precedido do chefe dos eunucos, durante um quarto de hora em um sombrio corredor,
ao cabo do qual havia uma porta de ferro pesada e maciça, bem característico daquelas ocasiões, naquelas épocas, portas de ferro, não é, para guardar castelos, para guardar, né, quartos de sultões, de pessoas né, com certo gabarito, aspas, no que eu estou falando, material, puramente material, né, Bill? Sim, com certeza. Puramente. Com certeza. Tendo o escravo tomado uma chave, abriu 3 fechaduras. Olha só, era assim mesmo, eram várias chaves, 3 fechaduras, não é, para você abrir. E eles entraram em um gabinete grande, longo e alto de 3 ou 4 côvados. Ali, sobre uma esteira de palha, estava sentada Nazara, um cântaro com água e algumas tâmaras ao seu lado, né? Assim eram os xadrez da época, né? Quando não era no porão, né? Calabouços, né? Os xadrez, né? Guardados a 7 chaves realmente, né? Não era mais brilhante Nazara de outrora. Ela estava sempre bela, mas pálida e magra. À vista daquele que a tomou por seu senhor, estremeceu de medo, porque ela pensava que sua hora havia chegado. Ele continua esse relato, esse depoimento, no próximo número da Revista Espírita. Exatamente. Tá? Então foi o momento em que o Espírito teve para trazer até ali a informação sobre essa passagem, não é? E deixou aqui que no próximo número, tá? Exatamente, a gente vai voltar a ouvir falar de novo sobre essa feiticeira Manosa, sobre o que estava acontecendo ali, tá? Provavelmente então, no próximo mês, né, de fevereiro. Né? Provavelmente fevereiro, ou enfim, não sei, vamos aguardar no próximo número, né? Talvez apareça em fevereiro, em março, também de acordo com o que o Espírito, né, pôde chegar lá e trazer a informação. Não é isso, Bill? Agora nós vamos avançar um pouquinho aí, né? Vamos avançar mais um pouco, porque a gente termina hoje, janeiro. Hoje a gente termina janeiro. Terminamos janeiro. Em nome de Jesus. Segunda sexta-feira de dezembro. Exatamente. Né? A gente termina janeiro, começamos em junho, não é isso? Foi em junho nós começamos. Né? Primeira sexta-feira de junho. Olha só, quanto tempo levou? 6 meses? 6 aproximadamente. Meses. 6 meses, um mês em 6 meses. Para você ver quanta coisa, quanta né? Informação, quanto material. Quanto ensinamento, quanto material. Enfim. Aforismos espíritas. Esse é mais um capítulo aqui, capítulo que encerra a revista de janeiro. Tá? Aforismo, máximas, ditados. Né? Isso. Então diz assim: sob esse título, daremos de tempos em tempos pensamentos destacados que resumirão em poucas palavras certos princípios essenciais do espiritismo. E aqueles que creem se preservar da ação dos maus espíritos, se abstendo de comunicações espíritas, são como crianças, né? Essas crianças que creem evitar um perigo vendando os olhos. Igualmente, valeria dizer que é preferível não saber ler nem escrever, porque não se estaria exposto a ler maus livros ou escrever tolices. É o item número 1. Sim, tá? Sim, item número 1. Item número 1. O item número 2 diz assim: quem tem mais comunicações espíritas, verbais ou por escrito, está sob má influência. Essa influência se exerce sobre ele, que escreva ou que não escreva. A escrita lhe dá um meio de se assegurar da natureza dos espíritos que atuam sobre ele. Se está bastante fascinado para não os compreender, outros por lhe abrir os olhos. Interessante, porque... informação lá do livro dos médios, né? Sim. A influência dos espíritos. Ele fala dessa influência, fala da fascinação, fala da obsessão, fala de tudo isso, não é? E a gente tem que lembrar, Bill, que estamos... Tem horário para tudo, né? Sim, com certeza. Tem horário para tudo. Tem que escrever agora. Não tem que escrever agora, não. Os espíritos têm
compromisso. E se você está tomado por aquela questão irredutível de ter que escrever agora, de ter que fazer isso agora, muita cautela, porque pode ser uma fascinação, pode ser uma obsessão, pode ser algo assim, né? Meus irmãos, estamos no programa Luz na Penumbra, né? Revista Espírita de 1859, janeiro de 1859, estamos terminando. Do meu lado, Bill Fabiano Cordeiro, continuando aqui o item 3. A necessidade de ser médium para escrever absurdos. Que pergunta, né? Exatamente. Que pergunta. Quem diz que, entre todas as coisas ridículas ou mais que se imprimem, não ocorre que o escrevente, levado por algum espírito zombeteiro ou malevolente, desempenhe o papel de médium obsidiado sem saber? E aí, Bill? O que falar sobre isso? É muito boa colocação, porque você falava agora daquela vontade extrema de escrever, e o Kardec fala isso lá no livro dos médiuns, né? Ele coloca até um exemplo de um rapaz que não era belo, nem, enfim, que se colocava de joelho pedindo a pessoa, meninas em casamento, mas sem o mínimo interesse, sem amor nenhum, ou seja, já totalmente obsediado, né, subjugado pelo espírito. E isso é que nós temos que ter atenção, né? Somente nos trabalhos de psicografia, né? Porque nós que estamos ali para trabalhar com o que os espíritos querem nos trazer, e não o contrário, né? Vou chegar aqui agora, Renato, vamos fazer psicografia, vamos psicografar, vamos lá? Vamos. Meu amigo, 99% de chance de você sofrer um embuste ali, de trazer informações desagradáveis de espíritos não comprometidos, né, Renato? Uhum. Do que aquela reunião programada, bem embasada, né, Renato, na condição evangélica, nas palavras do Cristo, nas máximas, dentro de uma necessidade real, né, de você receber informação, de você repassar informação, por exemplo, para um ente querido, né, que foi embora e você não está conseguindo viver com aquela dor. Então a espiritualidade permite esse encontro, né, para eles terem ali a oportunidade de ter um com o outro. Então tudo isso nós temos que entender como formas de start para a gente. Bom, o espírito está sendo impulsionado por algum espírito zombeteiro ou malevolente, como Kardec coloca aqui, a representar sem o saber o papel de um médium obsediado. É muito mais fácil nós sermos enganados do que o contrário, né, Renato? A gente está muito mais à disposição de ser enganado do que não. Né? Com certeza. E não precisa ser médium. No sentido em que ele coloca aqui, né? Porque ele pergunta assim, precisa ser médium? Quando ele quer dizer isso, que precisa estar mediunicamente trabalhando. Não precisa. Todos são médios. Até porque todos são médios, né? Kardec deixa isso claro. Todos são médios lá no livro dos médiuns. Inclusive, em fevereiro, já vai começar falando de médiuns. A Revista Espírita, talvez no próximo programa. Sim. A gente já começa em fevereiro, não sei se vai dar tempo hoje, mas a gente vai começar a falar um pouco da mediunidade. Então vamos focar muito no livro dos médiuns e nas experiências. Sim. Não é? Nas experiências que são importantes. Então não precisa ser médium no sentido né, da palavra coisa. Porque o Kardec diz que para ele seria o médium, sim, aquele que tem as suas características mais ostensivas. Está lá em algum grau, e está lá no livro dos médiuns. Mas todos nós somos médiums num grau qualquer. Sim. E podemos vir a desempenhar esta atividade por vontade, por estudo, por tudo isso. Quando começamos, sim, a querer sermos úteis naquilo que é bom. E quando ele fala da influência, né, a influência, todo mundo pode receber influência. Todo mundo pode receber influência, pode falar alguma coisa, pode escrever alguma coisa, independente de ser ou não uma psicografia, no ambiente mediúnico, no ambiente do trabalho mediúnico. Preparado para aquilo. Ou fora dele, né? Ou fora dele. Item número 4. Os espíritos bons, mães e ignorantes, confessam sua insuficiência sobre as coisas que não sabem. Os maus dizem tudo saber. Olha que importante. Muito importante isso. Muito importante. É aquele espírito que tem resposta para tudo, né? Sim. A gente tem
esse exemplo muito bem colocado no Livro dos Espíritos, né, Renato? Quando Kardec coloca algumas perguntas, os espíritos dizem que isso eles não sabem responder, ou que não podem, mas que eles não têm capacidade ainda para responder aquela pergunta por não terem aquela informação, simplesmente, né? Não vai inventar. Quando alguém te pergunta alguma coisa, Renato, você sabe o que quer dizer isso? Você vai inventar para alguém te desmascarar e falar, pô, mas eu estou te fazendo essa pergunta para te fazer um quiz com você, já vi que você não sabe de nada. Não sabe, não responde. Não, isso eu não sei ainda. Não, e também tem aquela questão do se comprometer. Exatamente. Né? Do se comprometer. A gente não pode ficar se comprometendo, né? Porque as pessoas têm suas curiosidades e é normal, é natural, é do ser, sim, é do homem. Sim. É inerente, né? É inerente. Então começa a fazer perguntas que você às vezes não tem, né, como responder, não tem como e tudo, e precisa tomar muito cuidado com isso para não ficar se comprometendo. Né? E compromete a doutrina também, né? Também. Uma pessoa estranha, por exemplo, que não conhece a doutrina, está te fazendo para experimentar, né? Enfim. Item número 5. Os espíritos elevados provam sua superioridade por suas palavras e a constante sublimidade de seus pensamentos. Mas deles não se gabam. Desconfiai daqueles que dizem com ênfase estarem no mais alto degrau da perfeição. Entre os eleitos, a fanfarrice. Entre os espíritos, como entre os homens, é sempre um sinal de mediocridade. E aí, Bill? Exatamente. Eu lembro agora Chico Xavier, né? O Chico dizia que o humilde nem sabe que é humilde, né? Ele simplesmente é. Sim. Porque aquele que Chico falava, aquele que levanta a bandeira da humildade já está faltando com ela, né? Com certeza. Não está sendo humilde. Eu sou... Eu tenho até um grande amigo meu, familiar, né? Que ele, enfim... É enquadrado também como espírita, mas assim como eu, como Renato, né, não nos falta muito ainda, né? Ele sempre fala isso, aí meus filhos até olham para mim e riem, né? Enfim, a gente acaba sendo levando até para brincadeira, que ele fala assim muito para mim, meu tio, eu sou humilde mesmo, eu sou uma pessoa humilde. Aí meus filhos já sabendo disso, eles olham para mim e ficam rindo assim, porque tá faltando, né? O fato de você levantar uma bandeira da humildade já está faltando com a própria humildade, né? E o Chico falava e é certo. O cara que é humilde simplesmente né, Renato? Ele faz. Mas lógico, eu faço isso com meu tio, não faço isso com meu tio. Eu levo no maior carinho possível, que realmente é uma pessoa muito boa, faz muito bem, faz até mais bem do que eu mesmo, enfim. Mas tem esses detalhes que eu também tenho vários detalhes, né? Que na verdade em mim não são detalhes, são coisas grandiosas, né? E isso não vai categorizá-lo como um homem mau ou um homem de bem. Muito pelo contrário. Mas é um detalhe para a gente ilustrar, né, como a gente conduz, né? O Renato levanta, eu sou um cara muito humilde, mas pô, como assim, Renato? Já não está sendo humilde, né? Já não está sendo. Os atos falam mais do que as palavras. Exatamente. Né? As atitudes falam mais, com certeza. Então não importa a gente ficar mostrando, ficar se autopromovendo, né, Bill? Ele fala que desconfiai daqueles que dizem enfaticamente estar no mais alto grau de perfeição, porque os espíritos nobres não fazem isso. Não. Muito pelo contrário, né, Renato? Não, sem dúvida. Tem sempre algo. Sim, até nós conhecemos até espíritos que se travestem de outras formas, né, perispirituais, justamente para demonstrarem a humildade, enfim, se colocando aí em posições fisicamente falando, né, para demonstrarem que são espíritos ainda humildes ou que necessitam de uma humildade, enfim. Enquanto eu vou lendo aqui, acha para mim aí conhece-se a árvore pelo fruto, para a gente citar o evangelista aí que falou isso para gente. E para terminar, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas diz assim: antes, aviso, né? Um aviso. As sessões que ocorriam às terças-feiras ocorrem agora nas sextas-feiras. O novo local da sociedade, Rua Montpensier, número 12, no Palace Royal, às 8 horas da noite. Os estranhos nelas não são admitidos, senão na segunda e na quarta sextas-feiras, a menos que, com cartas pessoais de entrada, dirigir-se para tudo o que concerne a sociedade ao Sr. Allan Kardec, Rua dos Mártires, 8, ou ao Sr. Le Doyen, livreiro, Galeria de Orleans, 31, no Palace Royal, Allan Kardec.
Fechamos o mês de janeiro, não é isso? Glória a Deus, Ronaldo. Então, mês de janeiro fechado. Sim. Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 17 também, né? Assim sendo, toda boa árvore produz bons frutos, mas a árvore ruim, né, só dá fruto ruim. A gente precisa prestar muita atenção nisso, porque não tem mágica aí, né, Renato? Não tem mágica, não tem segredo, não tem equação de segundo grau, né? Exatamente. Não tem problema difícil. Não tem, nossa, mas essa questão é muito difícil. Não tem questão difícil. A árvore boa, ela só dá bom fruto. E isso corresponde ao que nós falamos com relação à ação. É pela ação e não, né, nesse caso, não pelo que o Espírito está falando de si próprio. Porque falar, e tem muito essa questão do falar de si próprio. É importante falar de você para assinalar experiências. Aí é importante, mas se exaltar, e a gente sempre teve o cuidado de colocar isso aqui quando estávamos citando alguma experiência nossa, né, Bill? De ter o cuidado de mostrar. Isso por quê? Porque o Renato é o melhor? Não, o Renato não é o melhor, não. É porque o Renato precisa aprender, é porque o Renato precisava daquilo para poder despertar. E o Renato, né, está em processo ainda, nossa, longe, né? Com Quando certeza. A gente coloca as nossas experienciações, é para dar mais humanidade àquilo que a gente está trazendo através da literatura, né? Para dizer, bom, isso pode acontecer sim, pode acontecer assim, pode acontecer da outra forma. Exato. Tanto para coisa boa quanto para coisa negativa, sim, né? A gente traz algumas experiências nossas negativas que servem ali de alerta para que as pessoas também não caiam nas mesmas esparrelas que a gente cai, né? Aí a gente volta com o que nós falamos no programa passado. Não precisa nós cairmos nos buracos da vida para nós aprendermos. Tem os nossos amigos espirituais, tem as experiências negativas tua, do Renato, minha, do Bill Fabiano, para que isso que servem de parâmetro. Bom, o que eles fizeram aí não dá para eu fazer, vou fazer diferente. É o que eu falo sempre para os meus filhos isso. Ah, mas você fez isso também? Fiz, deu errado. Você não precisa fazer. Você pode fazer o certo já. Não precisa fazer o errado primeiro para aprender, porque eu já fiz o errado para você. Exatamente. Chegamos ao final, Bill. Sim, tá chegando já ao final? Chegamos ao final, ela tá acabando, alguns segundos só pra gente se despedir. Eu queria dizer o seguinte, a partir do próximo programa vamos entrar em fevereiro. E vamos falar de médiums. Bill é responsável pela Escola da Mediunidade lá na nossa casa, no Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes. Vamos trazer bastante coisa aqui, né? É isso. Então até o próximo programa. Fiquem com Deus. Muita paz a todos. Bill? Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.